Já leu esse livro? Romance de Marilynne Robinson, Gilead. Terminei de ler esses dias e me agradou bastante. É um romance, não é um livro de teologia, mas é um romance que lida bastante com a teologia, porque o personagem principal, que é quem escreve o texto, é quem narra isso que está aqui, é um pastor de uma comunidade congregacional, ao que parece, dos Estados Unidos. E ele está no final de vida, aos 76 para 77 anos, e começa a escrever para tentar contar algumas coisas para o filho que ele não vai ver crescer. O filho dele é uma criança ainda, então ele quer deixar alguma coisa para o filho ler quando for adulto. É, Ao longo dessa escrita, ele discute algumas questões pastorais e teológicas também. Então, o livro me agradou, é, tanto do ponto de vista literário quanto do ponto de vista teológico. Do ponto de vista literário, o começo me entusiasmou bastante. Com o tempo, me pareceu que seria mais monótono, estava ficando uma coisa só de contar umas memórias um pouco aleatórias, mas depois da página 100, eu comecei a perceber que há uma estrutura, uma ideia narrativa muito interessante, que ele deixa de contar simplesmente coisas do passado para essa criança. Até então era contação de coisas do passado e algumas referências ao momento da escrita, ou seja, quando esse menino tinha 6 anos. Depois, de certo ponto, começa a haver uma ênfase maior no presente da escrita, no momento da escrita, e há então uma trama surgindo aí que desperta bastante interesse e vontade de continuar a leitura. E aí a questão do tempo é bem criativa, a forma como a autora trabalha o tempo, porque há uma memória do passado, casos que vão sendo contados, mas há uma narrativa do tempo do presente da escrita bastante intensa e que vai encaminhando as coisas de forma que nos dá bastante interesse, e algumas referências a um futuro hipotético que seria o momento da leitura, o momento em que essa criança no momento da escrita já seria um adulto, quando aquele que escreve, que é esse pastor ancião, já estará certamente morto. Então esse trabalho com o tempo e com questões relacionadas a esse momento da escrita, o que está acontecendo, é bastante interessante. Do ponto de vista teológico também me agradou. É, o personagem narrador faz referências não tão frequentes, mas bastante frequentes a Calvino, as escrituras mesmo, e a um teólogo que ele demonstra admirar mais do que todos, que é Calbart. A autora é de uma igreja congregacional nos Estados Unidos, tem bastante desenvoltura para tratar de teologia, muita sensibilidade para pensar questões pastorais, e é uma pessoa que fez um doutorado sobre Shakespeare no final da década de 1970. É, então, qualidade literária não falta. Questões para a gente pensar, vida de pastor, para que pensar teologia prática e principalmente e eventualmente até pequenas questõezinhas de interesse para a teologia sistemática também, mas de forma obviamente mais superficial. E muito interessante também são algumas questões existenciais que vão surgindo ao longo do livro. Uma reflexão sobre finitude, sobre vida, sobre gerações, relacionamentos, enfim. E é um romance, é uma leitura para se fazer com muito prazer. É, então eu não poderia deixar de sugerir que vocês lessem esse livro. Nova Fronteira, editora, é, uma boa tradução, um ou outro errinho de revisão, alguma falha na revisão, é,
mas nada que atrapalhe a leitura, que torne a leitura um pouco cansativa, nada disso. É, imagino que você possa gastar algumas boas horas de leitura e que também possa conversar sobre esse livro com outras pessoas, quem sabe comprar e emprestar, porque é assunto para muita conversa e para boas xícaras de café. Um abraço.